Olá, eu sou o Hermeson Ramos, seminarista e pastor da Igreja Presbiteriana em Congonhas, Minas Gerais. E nós vamos dar então continuidade às nossas lições destinadas à classe Nova Vida. Hoje nós vamos tratar a lição 17 e vamos falar a respeito da membresia na igreja local. Por que unir-se e o que está envolvido em ser membro de uma igreja? E o versículo a ser memorizado pelos irmãos inscritos, matriculados na classe, está lá em Hebreus 10, 25. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Na lição passada, nós aprendemos um pouco sobre a igreja de Cristo, a sua natureza, o que a distingue de falsas igrejas, sobre a sua pureza, a sua unidade, as suas marcas e os seus propósitos. Hoje nós vamos continuar falando a respeito da unidade da igreja. Hoje nós trataremos a respeito da membresia, por que ser membro e o que exige-se daqueles que se tornam membros de uma igreja. Agora, me permita começar problematizando a nossa situação. Em dias como os nossos em que se diz, eu fui justificado mediante a fé, e não mais, tendo sido justificados pela fé, em que se ouve, eu estou em paz com Deus, e não mais, temos paz com Deus. E que se repete, o meu Senhor Jesus Cristo, e tampouco o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, em dias em que a fé, uma fé privatizada, uma fé individual, parece estar tomando o lugar daquela fé plural e comunitária, que sempre foi a manifestação da igreja através da história, por que é que eu deveria me tornar membro da igreja? Ou pior, por que é que eu deveria simplesmente visitar uma igreja? Se a vida espiritual, como nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos 10, 17, vem pelo ouvir a palavra de Deus, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, por que como vai nos perguntar sarcasticamente Jonathan Leeman, eu não devo deixar a igreja para lá, com todos os seus aborrecimentos, e apenas dedicar-me individualmente à leitura e ao estudo da Bíblia? Meus irmãos, pensem comigo, pense no tempo que você pouparia, sem mencionar os problemas relacionais. Melhor ainda, por que ao invés de ir à igreja local, eu não escolho 2 dos melhores pregadores expositivos que tem no meu país e então passo a ouvir os seus sermões online 2 vezes na semana? Afinal, se eles são os 2 melhores do país, seguramente os seus sermões serão melhores do que o sermão do meu pastor da igreja local. Meus queridos, Jonathan Leeman, mais uma vez, ele nos ajuda nos fazendo lembrar que é a palavra de Deus que cria a igreja, e não cristãos avulsos. É a palavra que forma um grupo de discípulos unidos em uma só aliança, em um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só corpo. A igreja local é um único lugar no planeta Terra, onde nós podemos demonstrar e praticar a unidade do corpo de Cristo. E é por isso que hoje nós vamos falar a respeito da igreja local. Ou da membresia na igreja local. Nós vamos começar relembrando a definição do que é a igreja que nós vimos na última lição. Naquela lição, nós ouvimos uma definição curta e simples a respeito do que é a igreja. Alguém se lembra? Ali nós dissemos o seguinte, que a igreja é a comunidade invisível de todos os crentes em Cristo e que em todas as épocas e em todos os locais se reúnem de forma visível em torno da fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a essa definição nós precisamos acrescentar algo que vai nos ajudar muito na lição de hoje. Nós precisamos acrescentar que estas pessoas, elas se reúnem comprometidas em aliança pactual com Cristo e uns com os outros. Então, dessa forma, nossa definição ficaria a seguinte: a igreja é a comunidade invisível dos verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo, que em todas as épocas e locais, unidos e comprometidos em aliança pactual com Cristo e uns com os outros, se reúnem para o louvor do nome de Deus. Perceba, meus queridos, que essa definição, em momento nenhum, ela falou do prédio ou do local da reunião.
Isso porque, na maioria das referências bíblicas sobre a igreja, o que nós percebemos é que a Bíblia se refere à igreja como uma reunião local de pessoas ativas e afetuosamente comprometidas com Cristo e umas com as outras. Então, meus queridos, resumindo essa recapitulação da última aula, nós estamos dizendo o seguinte, que a igreja, ela é a comunidade dos verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo, unidos em aliança pactual, solene em torno da fé no Senhor Jesus. A igreja, então, ela é para aqueles a quem o Espírito Santo concedeu o novo nascimento, que se reúnem em uma comunidade pactual. Igreja, meus irmãos, é lugar de crentes, ou a membresia é lugar de crentes, é coisa de crente no Senhor Jesus. Sendo assim, a igreja local ela não deve de modo nenhum aceitar incrédulos e pessoas descomprometidas com a igreja local. E isso porque a igreja ela é o corpo do Senhor Jesus, a comunidade local de cristãos comprometidos com o Senhor e uns com os outros. A segunda coisa que nós precisamos aprender, e da qual nós vamos falar agora na nossa lição, é por que eu devo me tornar um membro da igreja local? Talvez alguém aí esteja pensando acertadamente, mas o Hermes, a igreja não salva. E disso conclua então erroneamente. Se ela não salva, então eu não preciso ser membro, eu não preciso ser parte dela. Meus queridos, prestem atenção. Se por um lado é verdade que a igreja não salva, por outro lado nós devemos lembrar que ela é a comunidade dos salvos. Salvos de todas as épocas, de todos os locais, pela qual Cristo amou e pela qual ele se entregou por ela. Portanto, se é verdade que a igreja não salva, é necessário nos lembrar que fora dela não há nenhuma esperança de salvação ordinária. Por isso é que, seguindo aqui parcialmente Mark Dever no seu livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, eu vou apontar 5 motivos, 5 razões pelas quais nós devemos ser membros de uma igreja local. A primeira é demonstrar o nosso comprometimento público para com Cristo. Demonstrar ao mundo o nosso compromisso com o Senhor Jesus. Antes de ser o apóstolo, Paulo ele foi um fariseu zeloso chamado Saulo, que perseguia a igreja de Cristo, promovendo o encarceramento de cristãos, ordenando a tortura e aprovando o apedrejamento dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele ia a caminho de Damasco para torturar e perseguir outros cristãos, o Senhor Jesus lhe diz palavras muito peculiares. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui é digno de nota o fato de Jesus não ter dito a Saulo, 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 por que persegue a minha igreja? E o que é que isso nos ensina? Que o veredicto de Cristo é esse. Que o seu modo de relacionar-se com a igreja visível fala diretamente do seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Isso na prática significa que, se podendo estar nas reuniões da igreja local, você troca essas reuniões por outras atividades, você está trocando Cristo por outras coisas. E alguns, meus irmãos, trocam Cristo por coisas tolas, por sono, por entretenimento, por relacionamentos, por festas, por futebol. Em suma, o que precisa ficar muito claro aqui para nós nesse primeiro motivo, nessa primeira razão, é que o meu comprometimento, o meu compromisso com a igreja local é um espelho fiel do meu compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Ser membro pactual de uma igreja local revela o meu compromisso pactual para com a pessoa do Senhor Jesus. Um segundo motivo é para nós podermos evangelizar o mundo com as nossas palavras e também com as nossas vidas. Por natureza, entendam isso. A igreja ela é uma organização missionária, dado ao fato de que ela é constituída dos fiéis discípulos do Senhor Jesus Cristo, a quem ele disse, ide e fazei discípulos. Nós
Nós sustentamos esse empreendimento missionário com nossas palavras, à medida que nós também demonstramos ao mundo, através das nossas vidas, os poderosos efeitos da transformação que o Evangelho causou em nós. São os membros, meus irmãos, de uma igreja local que devem pregar o Evangelho aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus vizinhos, que nunca ouviram a respeito das boas novas. Ao passo que nós tornamos o Evangelho visível, palpável, por meio do nosso viver. Sim, embora nós sejamos imperfeitos deste lado da eternidade, o Espírito Santo de Deus ele tem usado a vida de membros imperfeitos de igrejas para demonstrar ao mundo incrédulo, pela pregação e pelo exemplo, a verdade e o poder salvador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Um terceiro motivo para nos tornarmos membros é para nós denunciarmos o falso evangelho. Perceba uma coisa, o mundo de um modo geral vê os cristãos como pessoas detestáveis, que se acham bondosas e superiores ao resto do mundo, que vivem se metendo na vida alheia e recriminando o mundo porque eles estão se divertindo e buscando ser felizes. Essa, meu irmão, é a forma com que muitos incrédulos veem o cristianismo. Por isso nós devemos combater essa imagem, fazendo parte de uma comunidade de fé que não seja caracterizada por essa atitude. Muitos descrentes, eles veem a igreja como um antro de aproveitadores, um verdadeiro ninho de víboras. Mas a pergunta é, será que eles consideram que o mundo é um lugar muito melhor do que a igreja? Se você perguntar a alguém que acusa a igreja destas coisas, ele vai perceber, se ele for honesto pelo menos, que o mundo é exatamente aquilo e muito pior do que aquilo que ele acusa a igreja. Então, o que nós devemos fazer é demonstrar ao mundo que, diferente dele, que se acha justo e merecedor dos céus, nós reconhecemos que por natureza nós somos sim verdadeiras víboras, inclinados para toda sorte de incredulidade e maldade. Mas é justamente por isso que nós vamos à igreja, porque nós sabemos que precisamos da graça de Deus e do seu poder para nós não sermos mais quem nós fomos outrora. Meus irmãos, nós precisamos mostrar ao mundo que o verdadeiro evangelho não pode ser confundido com essa caricatura que se tem visto em falsas igrejas que têm corrompido a mensagem da graça. Nós precisamos mostrar ao mundo que nós não temos nada para oferecer a Deus além dos nossos próprios pecados e que é o amor de Deus manifesto em Cristo Jesus que nos salva. Cristo, e não nós, foi quem viveu uma vida perfeita, pagou na cruz pela dívida de todos os que nele creem, que creram e que ainda crerão, e que por fim ressuscitou dentre os mortos, triunfante sobre a morte e sobre o pecado. Nós precisamos mostrar ao mundo que nossa fé em Cristo é o único instrumento pelo qual nós somos salvos, e não as coisas que nós fazemos. Não porque nós somos perfeitos, e não porque nós fazemos todas as coisas como deveríamos fazer, mas porque Cristo as fez por nós. E um quarto motivo para nos tornarmos membros, e aqui eu peço que vocês prestem muita atenção. Unir-se, meus irmãos, a uma igreja local é tornar-se cooperador na edificação de outros crentes. Paulo vai deixar isso muito claro quando ele disse que o Senhor Jesus reuniu a igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Mas isso só é possível na vida daqueles que têm um verdadeiro relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E como saber se você tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor? É só lembrar-se da nossa primeira razão. O seu relacionamento e compromisso com a igreja local fala do seu relacionamento e compromisso com a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Seguir a Jesus reflete-se na maneira com que você trata as outras pessoas, e de modo especial aquelas que são membros da igreja da qual você faz parte. A pergunta é,
Você se reúne com essas pessoas em uma aliança pactual para amá-las e dedicar-se a edificá-las e permitir ser edificado por elas? Se a sua resposta a essa pergunta for não, então você não tem motivos para acreditar que você tem um relacionamento íntimo, bíblico com Deus. Eu não estou questionando a sua motivação. O que eu estou fazendo é afirmando a verdade bíblica. Não importa o que eu sinto, mas sim o que a Bíblia diz. Alguém pode sinceramente acreditar que tem um relacionamento íntimo com Deus à parte da igreja, mas o que as Escrituras nos dizem é que isso não existe. Não há espaço para esse engano nas Escrituras. Ao comprometer-se com a igreja, você está entrando em uma aliança pactual com um corpo local de discípulos de Jesus, comprometidos em lhe ajudar a lidar com seus problemas e que da mesma forma esperam que você também os ajude a lidar com seus próprios problemas. Por exemplo, se fica evidente que você tem tido algum problema com fofoca, que você está ficando desanimado, ou em qualquer coisa você não está agindo conforme a verdade do Evangelho, então os seus irmãos irão te procurar e eles vão te ajudar a enxergar esses problemas e eles vão te encorajar em Cristo, assistidos pelo poder do Espírito, a deixar esses pecados, esses problemas para a maior glória do Senhor Jesus. Mas prestem atenção, por causa da cultura individualista que nos cerca, muitos têm achado que ser membro de uma igreja local é coisa de pouca importância. Alguns têm achado que para ser membros de Cristo, para ser igreja de Cristo, basta manter uma vida egocêntrica de devoção pessoal a cada manhã. Mas meus irmãos, prestem atenção. Isso é importante, mas Deus não está apenas preocupado com a regularidade e a duração do seu tempo de devoção pessoal. Deus também está, sobretudo, preocupado, interessado com o modo com que você lida com outras pessoas. Não existe fé, não existe edificação uns dos outros, não existe amor um ao outro se não há comunidade, se não há unidade. Em especial com aqueles com quem você não tem nada em comum, que não é seu pai, sua mãe, seu irmão, sua namorada, que você não tem nada em comum a não ser a redenção que há no sangue de Cristo Jesus. O nosso comprometimento com Cristo e com a edificação do seu reino, ela se mostra primeiramente em nosso comprometimento com a igreja local e o nosso empenho na edificação uns dos outros. Apesar disso, como eu acabei de dizer, muitos têm visto a membresia como coisa de pouquíssima importância. Parece que essa também era uma realidade, um problema da igreja lá na igreja dos Hebreus. Por isso o autor dessa epístola precisou os advertir, dizendo o seguinte: não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Se um crente, meu irmão, não congrega, não demonstra compromisso com a igreja visível, como é que eu posso crer que esse homem tem compromisso com o Cristo invisível? Ao nos tornarmos, então, membros, ao entrarmos nesse compromisso pactual de nos edificarmos mutualmente, nós estamos assumindo a obra de igreja, de comunhão, o seu orçamento, a sua evangelização. E é assim, nos tornando membros, tendo essa consciência, que nós permitimos aos nossos irmãos guardem a nosso respeito grandes expectativas em relação a essas áreas, como também nós temos o direito de guardar grandes expectativas dos nossos irmãos no que tange essas áreas. É assim que nós asseguramos nosso compromisso com Cristo para servi-lo juntamente com os irmãos. E igualmente, meus queridos, nós buscamos o compromisso deles, uns dos outros, para servirem a Jesus juntamente conosco, nos edificando e nos encorajando mutuamente nessa caminhada. Prestem atenção nisso. Somente quando nós entendermos essa verdade é que nós vamos deixar de ser apenas assistidores passivos, nós deixaremos de ser consumidores de culto, que exigem os seus direitos e então nos tornaremos verdadeiros adoradores, cheios do Espírito e de alegria.
Nós iremos parar de ficar chateadinhos quando nós fomos repreendidos por causa das nossas faltas e, ao invés disso, nos alegraremos porque alguém se preocupa comigo e está disposto a me ajudar a representar Cristo de forma correta sobre a face da terra. Quando nós entendermos isso, nós pararemos então de chegar atrasados nas nossas reuniões. Nós pararemos de chegar 5, 10 minutos depois, como se a liturgia não fosse importante, e passaremos a chegar mais cedo. Nós então passaremos a nos dispor a ajudar outras pessoas também nas suas necessidades. Dessa forma, meus irmãos, é que nós podemos então estimular a fé uns dos outros, carregando juntos os nossos fardos, orando juntos, estudando juntos a palavra, chorarmos e sorrirmos juntos. Isso é ser membro da igreja. Assim, nos edificamos mutuamente ao passo que nós obedecemos à ordem do Senhor Jesus Cristo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isto vos mando, que vos amei uns aos outros, conforme nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 15. Portanto, meus queridos, ser membro é levar a cabo a instrução do apóstolo João, deu àqueles a quem ele escreveu: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Meus irmãos, o motivo então pelo qual nós devemos ser membros é que nós devemos nos ajuntar fiel e regularmente para juntos nos edificarmos mutuamente, nós que somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma quinta razão é a glória de Deus. Por fim, meus irmãos, se você é um cristão e está disposto a fazer tudo o que foi dito até aqui, então juntos nós estaremos nos reunindo para a glória de Deus. Porque a nossa maneira de viver fará com que o mundo ao nosso redor glorifique ao nosso Senhor por causa das coisas que eles veem em nossa vida. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou quando ele falou aquelas palavras no Sermão do Monte: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que habita nos céus, que está nos céus. Nas palavras de Mark Dever, Deus tenciona que a maneira como amamos uns aos outros nos identifique como pessoas que seguem ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos mais uma vez nos lembrar das palavras do nosso Senhor: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que eu estou disposto, mas como Ele nos amou, em unidade e de forma pactual e sacrificial. Que também vos ameis uns aos outros, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nossa vida comunitária deve revelar que somos povo de Deus e trazer glória e louvor ao nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, uma terceira coisa que nós vamos aprender nessa lição é o que envolve ser membro da igreja. Nós já vimos então uma definição do que é ser igreja e nós já vimos 5 razões pelas quais devemos ser membros. Mas o que envolve tornar-se membro de uma igreja local? Antes de tudo, meus irmãos, ser membro de uma igreja local envolve uma vida de arrependimento e fé, começando pelo arrependimento dessa nossa fé individualista, mesquinha e arrogante, e então unirmos-nos a uma igreja local como um só corpo, em torno da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. Mas a graça e o arrependimento, ela também se manifestam de outras formas na vida do crente. E nós vamos ver algumas delas aqui agora. Primeiro, na ceia e no batismo. O batismo, ele é apresentado nas Escrituras como o primeiro passo de obediência ao Senhor Jesus Cristo. Isso porque a ordem universal de Cristo para todos os que creem nele é esta: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o primeiro mandamento a ser obedecido por alguém que se converteu ao Senhor Jesus Cristo é receber o batismo cristão. Se alguém se recusar a recebê-lo, tal pessoa não deve ser admitida como membro da Igreja de Cristo.
Uma vez batizado, meus queridos, o discípulo ele deve participar da ceia do Senhor. Afinal, foi com o nosso amado Mestre e Salvador Jesus Cristo que nós aprendemos a participar da ceia como uma santa ordenança. E tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim, como nós vemos lá em Lucas, capítulo 22. Ainda em vida, Jesus sabia que o seu compromisso com a igreja, a qual ele amou até o fim, lhe custaria a vida, meus irmãos. E é dessa forma que nós somos chamados a participar deste pacto com ele e com a sua igreja, com a nossa própria vida. O discípulo, ele tem o dever de obedecer os mandamentos do Senhor e por isso participar dos sacramentos, porque são ordenanças do próprio Senhor Jesus Cristo. Se alguém se recusa, ela não deve ser contada como um discípulo do Senhor, pois assim o que ela está fazendo é rejeitando o seu lugar de membro como um crente no Senhor Jesus Cristo. Uma segunda característica do arrependimento e da fé, daquilo que envolve tornar-se membro, é isso. Tornar-se membro da igreja presbiteriana é subscrever a nossa confissão de fé. A igreja presbiteriana do Brasil ela é uma igreja bíblica e confessional. Por bíblica, nós devemos entender que a nossa igreja ela segue aquele princípio da reforma chamado sola scriptura. Isso, porque a Bíblia significa que a Bíblia ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós cremos que a palavra de Deus deve ser ensinada a todas as pessoas e que todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus devem confrontar os ensinos dos seus líderes com aquilo que dizem as Escrituras. Agora, por confessional, o que nós queremos dizer é que nós confessamos os padrões de fé de Westminster, escritos no século XVI, como o nosso padrão doutrinário. É isso que nos torna doutrinariamente presbiterianos e nos diferencia, por exemplo, dos nossos irmãos assembleianos. É importante dizer que nós não consideramos a confissão de fé e nenhuma outra confissão, nem superior e nem igual à Bíblia em autoridade. As confissões, elas foram escritas para explicar o que a Bíblia diz e não para ser igual ou superior a ela. Todo aquele, meu irmão, que desejar se tornar membro de uma igreja presbiteriana, deverá ler e concordar com as doutrinas ensinadas em nossa confissão de fé. Ainda que seja o direito dessas pessoas, dos irmãos, possuírem reservas intelectuais ou até mesmo dúvidas acerca de algumas doutrinas. O que isso significa? Significa o seguinte, deixa eu dar um exemplo. Um irmão ele pode ter dúvidas a respeito da doutrina da predestinação. E ainda assim ele vai ser aceito como um membro da igreja presbiteriana. Mas se ele disser, eu não creio na doutrina da predestinação, ou não aceito o batismo infantil, ele não pode ser aceito como membro da igreja presbiteriana. A questão aqui, meus queridos, não é sobre a salvação. Não é questionar se esse homem é salvo ou não. A questão é, por que se tornar membro de uma igreja presbiteriana se eu não creio como um presbiteriano? Então, tornar-se membro envolve assumir a nossa confissão de fé. Ler, conhecê-la e subscrevê-la como a sua própria declaração de fé. Uma próxima exigência, algo que é necessário para tornar-se membro da igreja, de uma igreja reformada, da nossa comunidade, é subscrever o pacto de membresia. Ser membro da igreja de Cristo é estar pactuado uns com os outros em leal amor para a nossa edificação e maior glória do Senhor Jesus Cristo. O nosso desejo é que cada membro entenda e veja a membresia não como um clube do qual ele é membro, mas como uma aliança pactual semelhante ao casamento, um comprometimento indissolúvel, governada por amor sacrificial segundo as Escrituras.
E é nesse sentido que cada membro, cada pessoa que deseja se tornar membro da nossa comunidade, deverá subscrever o nosso pacto de membresia, assumindo assim pelo menos 6 responsabilidades de membros. A primeira é participar regularmente dos nossos cultos. Como nós já vimos, o autor de Hebreus deixou bem claro que congregar não é uma opção para o discípulo do Senhor Jesus. Ele diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Isso significa que nós devemos assistir regularmente às reuniões semanais da igreja. O que significa participar mais do que apenas do culto noturno de domingo. Faltas injustificadas, meus irmãos, poderão ser consideradas como abandono de culto e até acarretarem disciplina ou talvez até exclusão do rol de membros. Uma outra característica, uma outra responsabilidade de membro é receber o batismo e participar da ceia do Senhor. Se alguém quiser se tornar membro dessa comunidade e se recusar a receber o batismo cristão, não professando assim o seu comprometimento público com o Cristo e com a igreja local, essa pessoa não poderá ser recebida. Além disso, em vez de ser, depois de ter sido batizado, ter sido recebido como membro da igreja, essa pessoa então deve participar da ceia do Senhor. Ao participarmos desse santo sacramento, a mesa de Cristo, nós estamos renovando com o Senhor o nosso pacto e também uns com os outros. Ausentar-se da mesa do Senhor sem um motivo justo poderá levar alguém a ser excluído da membresia. Porque a mesa do Senhor é o símbolo do nosso pacto com Jesus e uns com os outros. Se eu desprezo esse símbolo pactual, eu estou desprezando o próprio pacto. Uma terceira exigência para aqueles que vão se tornar membros é participar da Assembleia. Na lição 16, nós vimos que o governo da igreja, sobre o governo da igreja, nós aprendemos que o modelo presbiteriano ele é representativo, ou seja, existe uma pluralidade de presbíteros eleitos pela congregação que se reúnem em conselho para os governar e os representar. Por isso, pelo menos uma vez por ano, toda a Assembleia dos Santos que se reúnem na igreja, ela será convocada para reunir-se para a prestação de contas das atividades realizadas durante o ano. Por exemplo, a prestação de contas do uso do dinheiro. Como foi usado, quanto entrou, para onde foi. Também haverá a santa convocação de assembleia para a eleição de oficiais e sempre que se fizer necessário haverá uma convocação de assembleias extraordinárias para tratar de assuntos emergenciais, como por exemplo, comunicar alguma disciplina. Uma quarta responsabilidade daquele que quer tornar-se membro é orar regularmente. Tanto de modo privado, como daquela forma que Paulo nos ensinou quando disse aos Tessalonicenses, orai sem cessar, como também de forma congregacional, participando das nossas reuniões de orações, como era a prática da igreja nos dias dos pais apostólicos, como nós vemos lá na igreja primitiva em Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E um outro compromisso exigido daqueles que se tornaram membros é contribuir financeiramente, fiel e regularmente com a igreja. A Bíblia está repleta de instruções dirigidas ao povo de Deus no que se refere a contribuir financeiramente. Salomão, por exemplo, ele nos ensinou que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias das nossas rendas. Está lá em Provérbios 3, 9. O profeta Malaquias exortou os israelitas dizendo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. O Senhor Jesus também nos ensinou dizendo, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E Paulo também ensinou esse compromisso aos crentes de Corinto, dizendo, quanto à coleta para os santos,
Fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Lá em 1 Coríntios 16, 1 e 2. Ou seja, contribuíam com regularidade a cada semana. E mais uma vez, o próprio Paulo vai ensinar essa lei espiritual da semeadura também aos Coríntios na sua segunda epístola, quando ele diz: cada um contribua conforme tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E o sexto compromisso daqueles que são membros de uma igreja é a submissão à autoridade e às disciplinas eclesiásticas. Os presbíteros, eles têm na igreja presbiteriana a responsabilidade de zelar pela sã doutrina das Escrituras e o comprometimento moral em cada congregação conforme explicados na palavra e em nossos padrões de fé. Meus irmãos, tendo por propósito a edificação tanto individual quanto coletiva da igreja, sempre que se fizer notório que algum irmão precisa de instrução, repreensão, de correção, de treinamento na justiça, a liderança da igreja tratará cada um desses casos, seguindo, é claro, aqueles parâmetros que foram estabelecidos pelo Senhor Jesus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Por isso, meus irmãos, tornar-se membro da igreja presbiteriana, ao tornar-se membro da igreja presbiteriana, cada crente precisa jurar submissão à liderança local da igreja, enquanto essa permanecer-se, mantiver-se fiel às Escrituras e aos nossos padrões de fé. Esses são alguns dos compromissos que envolvem ser membros da nossa igreja. Partindo para o fim, eu tomo aqui as palavras de Mark Dever, porque ele resume de uma forma muito feliz tudo o que a gente disse até agora. Se a igreja é um edifício, devemos ser os tijolos que a constituem. Se a igreja é um corpo, somos os seus membros. Se a igreja é a família da fé, somos os seus membros. As ovelhas estão em um rebanho e os galhos em uma videira. Do ponto de vista bíblico, se somos cristãos, devemos ser membros de uma igreja local. Meus queridos, uma ovelha fora do aprisco é petisco para lobos. Ser membro de uma igreja local deve ser o reflexo externo de um compromisso interior da alma. Deve ser o fruto externo de um amor interno e pactual com o Senhor Jesus Cristo. Afinal, como nós aprendemos das Escrituras, o amor, meus irmãos, raramente é algo espontâneo. Antes, o que nós aprendemos da palavra é que ele é sempre algo planejado, sacrificial, caracterizado por compromisso, por fidelidade, por pacto. E isso fica muito claro quando nós lemos lá em Efésios 5:25, quando Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele se comprometeu a tal ponto que se sacrificou pela igreja. Então, por que tornar-me membro de uma igreja? Nós devemos nos tornar membros de uma igreja para que os incrédulos ouçam e vejam o evangelho em nossa vida. Para que os irmãos fracos eles sejam cuidados até que se tornem fortalecidos. Para que os irmãos fortes disponham os seus dons e talentos na igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de Cristo. Para que os líderes eles se sintam encorajados e auxiliados no serviço do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu termino esta lição dizendo que em um século marcado pelo individualismo e por uma fé privatizada, a minha oração e a dos genuínos cristãos é que o Senhor Jesus restaure a igreja como instrumento para a evangelização do mundo, como uma família da fé, de amor e compromisso mútuo, onde o amor de Deus pelo mundo fique novamente visível e por nosso meio o amor uns pelos outros, de modo que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado através das nossas vidas. Que o Senhor os abençoe e nós nos vemos na nossa próxima lição.